Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição de número 381. Guilherme Longo, mais uma vez ao meu lado nesta jornada. E Gui, olha só, nosso convidado aqui, eu já até falei brincando aqui no início da gente entrar no ar, que ele já vai ter aqui o código para entrar aqui na porta, né? Senha do Wi-Fi. Senha do Wi-Fi, vai poder entrando na Copa aqui, abrindo a geladeira, reclamando da marca da cerveja que tá lá. Não, tô brincando, mas é com uma alegria muito legal, mais uma vez, uma honra e alegria que a gente recebe aqui Lucas de Grassi, mais uma vez. Obrigado pelo convite, obrigado por mais uma participação. Daqui a pouco eu pego o código aí, daí já segundo entra semestre aqui. A gente já está discutindo. Segundo semestre, será o que virá aí, hein? Olha só, vamos começar desde o início, assim, esse início de 2026, né? Parece que houve uma intersecção ali da Fórmula 1 com a Fórmula E na voz, talvez, do maior ícone atual da Fórmula 1. E eu começo uma pergunta super fácil, super simples. A Fórmula 1 atual é uma Fórmula E com esteroides? Isso aí o Max tem falado bastante disso, né? E eu concordo com ele em partes, não no sentido pejorativo, pelo contrário, um sentido que quando você coloca... Uma coisa é você pilotar um carro sem nenhuma restrição de energia. Você tem que pilotar o carro no limite. Quando você coloca a restrição de energia em cima disso, é uma variável a mais. Só aumenta a complexidade, não diminui a complexidade. Então, os carros atuais de Fórmula 1, eles são muito, muito parecidos, não com Fórmula E, porque no Fórmula E, na classificação, a volta inteira é pé embaixo, né? A gente não precisa poupar energia na classificação, mas na corrida, sim, precisa poupar. Uhum. Mas é muito parecido com os carros de Le Mans que eu corri. Os carros de Le Mans de 2014, eu corri Le Mans 13, 14, 15 e 16. E fiz lá os 3 pódios em 13, 14 e 16. E esses carros são muito parecidos, principalmente ao carro de 2016, porque ele tem 50% da potência elétrica e 50% a combustão. Aqueles de Le Mans já eram desse... Eram exatamente como a Fórmula 1 é hoje, só que a gente tinha mais potência, a gente tinha 1.000 e poucos cavalos, e o nosso era turbo diesel, né, na parte traseira, e ele é elétrico na parte dianteira. Mas era mais ou menos assim, tinha o clipping, tinha o super clipping, foi um dos carros mais rápidos que tinham na época, né? Aqui em Interlagos acho que virou 14 ou 15 na classificação, 1,14, era um carro super rápido. Uhum. E acho que o último ano foi 2014 que a gente correu aqui. E toda essa discussão então que eu estou vendo na Fórmula 1, a gente tinha essa discussão há 10 anos atrás em Le Mans. E realmente existiam pontos ali em Le Mans que eram extremamente complicados para você fazer a manutenção da corrida, a estratégia com esse tipo de carro. Por quê? O carro, quando a gente acelerava, então vou dar um exemplo lá em Le Mans, saindo da primeira chicane ali. Quando você saia da chicane e você acelerava com 1.000, 1.100 cavalos. Então, e o GT, um Porsche, uma Ferrari GT3, acelerava lá com seus 400, 500 cavalos. Só que o nosso carro pesava metade, com o dobro da potência. Só que a potência não durava a reta inteira, você só acelerava um pedaço, depois o elétrico desligava, igualzinho o Fórmula 1. Uhum. Então a maior diferença de velocidade entre os nossos carros e o GT não era no final da reta, era no meio da reta. A gente acelerava muito rápido, enquanto o GT estava acelerando devagar, e depois o motor elétrico cortava e a velocidade era praticamente mantida a reta inteira. Então a gente acelerava lá de 150 a 320 km por hora, e depois ia de 320 a 350, só com o motor até o final da reta. Então a maior diferença era no meio da reta. Então às vezes você chegava com diferença de 100, 110 km por hora para os GTs. No meio da reta tendo que passá-los. Então era uma técnica que você precisava aprender, era algo a mais, era uma complicação extra. E naquela época ninguém falava que era perigoso, ninguém falava que era nada. Era alemã, ainda mais perigoso porque eram carros diferentes. Sim. 60 carros no grid. E ninguém fala, você dirige à noite, chuva, enfim. Então assim, essa história que é perigoso, eu discordo completamente. Não é perigoso, faz parte da corrida, você tem que saber o que está acontecendo. Do ponto de vista de pilotagem,
requer uma complicação a mais, que é você andar no limite sabendo aonde usar a energia, e qual a técnica necessária. Você tem que mudar a técnica dependendo da curva, dependendo se você precisa acelerar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. Não necessariamente todas as curvas é o mais rápido quem acelera mais cedo e quem freia mais tarde. Não é mais assim. Algumas curvas sim, outras não. Então a complicação aumenta. Então, eu não acho, então, o que eu concordo com o Max, eu não acho que a Fórmula 1 deveria ser assim. Porém, não é mais fácil de pilotar. É mais difícil de pilotar o carro dessa forma. E a Fórmula E, existe essa similaridade com a Fórmula E. A Fórmula E você acaba usando isso durante a corrida inteira, então tem pedaços da corrida que você usa mais energia, outros menos. A Fórmula 1 é por volta e até por reta, né? A FIA colocou regras em cima de regras ali, virou um emaranhado de regras ali que você é limitado quanto você pode acelerar, o computador não pode cortar o carro, cortar a potência do elétrico, tem que ser no pedal, e daí não deixaram colocar, nem sei se vocês sabem disso, mas assim, daí não poderia colocar o percentual do acelerador no volante, daí botaram luz, e daí agora proibiram a luz. Enfim, é um emaranhado de regras que é um dos motivos que eu acho que a FIA tem que ser modernizada, porque criam-se regras em cima de regras. Eu acho que isso que atrapalha a Fórmula 1. Essa complicação de regras para tentar deixar o esporte mais igual possível, né, mais competitivo possível, porém acaba criando essas anomalias que a gente tem vendo e os pilotos reclamando muito disso. Eu achei bem interessante essa aula que o Lucas deu aí, explicando a questão do carro, as diferenças. Tem uma questão que a gente tem ouvido um pouco da parte de pilotos, até mesmo de fãs, sobre a questão da diferença das gerações na compreensão desse carro. Muita gente fala, como é a nova geração, ela está mais ligada em simulador, etc., talvez tenha uma facilidade maior de se acostumar a esse regulamento complicado novo da Fórmula 1, novo carro, aceitar também. Você, que já é um piloto que tem uma trajetória muito grande, passando por várias categorias, você acha que tem um pouco de verdade nisso? Esse povo mais jovem pode ter uma facilidade maior? Não. Eu acho que se eu tivesse que escolher sem saber, eu acho que os mais experientes teriam uma vantagem, porque você já passou por situações que você teve que aplicar diversas técnicas diferentes em diversas etapas da sua carreira. Né? Se você guia um carro de turismo, um carro mais pesado, você faz a curva mais em U. Se você guia um carro que tem mais downforce, você faz a curva mais em V. Então você passou por mais situações na qual você conseguiria se adaptar. E você tem acesso ao simulador. Sem dúvida, os pilotos hoje em dia chegam muito mais bem preparados por causa do simulador. Então, não é uma questão de ser mais velho ou mais novo, é simplesmente a quantidade de horas de simulador. Dito isso, eu acredito que essa complexidade extra, eu acho que ela tende a favorecer os pilotos que se adaptam melhor e que têm a capacidade de aprender mais rápido. Eu acho que daqui a um ano a conversa, o pessoal nem vai estar muito falando mais disso. Acho que é a mesma coisa quando entrou o Halo. Lembra que Havaianas, não sei o que, chinelo, blá, não sei o que, reclama aqui, reclama ali, e depois vira uma coisa normal. Eu acho que a tendência é as pessoas se acostumarem, as equipes se acostumarem, os pilotos também com essa técnica e com esse uso da tecnologia. Porém, de novo, eu acho que a Fórmula 1 deveria ser... Eu acho que falta para a FIA uma visão de longo prazo com uma segmentação de cada categoria para o que ela deveria desenvolver. Né? Então, assim, a Fórmula E vai desenvolver elétrico, eficiência. A Fórmula 1 é performance no último, então é performance no último. A WEC é tecnologia para carro de rua, e segue uma visão de longo prazo. E não essa mistureba que uma temporada, agora estão discutindo a volta do V8, depois volta, daí é híbrido, 50%, daí não é. Cada hora o carro aumenta, o carro diminui. Não existe uma coerência de pelo menos médio prazo, que faça sentido para as categorias e para as montadoras escolherem. Bom, eu vou botar um pé aqui, porque para essa faz sentido, daqui 5 anos eu acho que eu vou estar lá. Essa aqui fala, não, eu prefiro essa aqui. Não é claro isso. Eu acho que isso segmentaria e facilitaria muito mais a discussão das regras se tivesse isso claro, estipulado. Aliás, aproveitando que o Lucas citou a questão, né, de daqui a um ano não vai estar mais sendo discutido isso, a gente está vivendo esse momento da pausa da Fórmula 1 e
às vésperas de uma reunião em que deve rediscutir esse novo regulamento, inclusive talvez trocar essa divisão igualitária de 50-50 da potência elétrica e do motor de combustão interna. Foram só 3 corridas. Será que talvez não está cedo ainda para começar a rediscutir um regulamento novo e que é tão diferente do ano passado? Sem dúvida. Eu acho que é totalmente errado discutir esse regulamento agora. E principalmente com a quantidade de investimento que houve para fazer os motores. Na verdade, esse motor atual, eu discuti bastante com o Ricardo Penteado. Sim, grande rico. Não bastante, mas a gente discutiu algumas vezes sobre esse novo regulamento, se o motor era melhor ou pior. E o Rico, quando ele fala sobre o motor, ele quer cavar um buraco e se enterrar dentro do buraco, porque assim, é um retrocesso esse motor novo. Não é uma evolução do motor a combustão. Então, assim, e foi feito isso, eu imagino na época, como uma negociação para a entrada da Audi e da Porsche. Lá atrás, a Porsche acabou não entrando, a Audi entrou, mas assim, e gastaram centenas de milhões de euros para desenvolver o motor. E aliás, fizeram um bom trabalho. Na minha opinião, grande surpresa da temporada é a Audi. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre Eu achava que a Audi não ia andar tão forte, eu achava que os carros com motores Mercedes iam estar com certeza à frente da Audi, mas a Audi fez um excelente trabalho e para mim foi a surpresa da temporada até agora. A Audi e a Aston Martin, por motivos diferentes, mas as duas surpresas da temporada. Mas eu acho que não faz sentido nenhum discutir a volta agora, né? Eu acho que se fosse de novo, se tivesse uma claridade, e isso volta de novo para esse ponto que você precisa segmentar, discutir, ter uma visão de médio prazo para você conseguir fazer as evoluções da tecnologia da forma correta. Isso não acontece, é uma discussão meio aleatória, mas isso é normal, isso é na Fórmula E, isso é na Fórmula 1, é um pouco no WEC também, não existe... É muito difícil fazer, mas não existe uma coerência aí de desenvolvimento de tecnologia. Tanto que os carros de hypercar, hoje em dia, são muito mais lentos que o carro que a gente estava falando de 2016. Sim. São carros 10 anos de diferença de tecnologia e são muito mais lentos. Naquela época, estava errado. O nosso budget anual era maior que o de Fórmula 1 hoje, era 200 e poucos. Era realmente um carro que não dava, por isso que as montadoras acabaram saindo, porque era muito caro fazer aquele carro de lema meio sem limite. E daí entraram os hypercars, que né, você pode... Convenhamos, mas para guiar, creio eu que devia ser um dos mais prazerosos. Ah, não, foi o carro mais rápido que eu dirigi, melhor disparado. Assim. Era um carro, ó, pesa menos que o Fórmula 1 atual, chegou a ter 1.200 cavalos em algumas corridas, com downforce, pneu largo, era incrível. O carro era assim, era realmente uma época que não tem outra coisa hoje. Não, obviamente a Fórmula 1 é Fórmula 1, mas não existe em carro de protótipo nada igual. Agora, isso que você está falando, isso pode até ser útil, inclusive para montadoras que precisam optar entre um WEC, uma Fórmula 1 ou uma Fórmula E. Sim. Já fica muito mais fácil até para eles, de acordo com os seus próprios planejamentos. E se você sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, você consegue se planejar. Sim. E agora, obviamente, não sei qual nível de relacionamento que você tem com o Max Verstappen e tal, mas o que você acha que pegou mais nele para ser o cara mais vocal do grid da Fórmula 1 ao reclamar desse carro? Talvez o prazer de guiar, o limite, como você falou, ou essa obrigatoriedade de mudar o approach nas curvas? Eu acho que o que ele reclama, ele tem razão no sentido que a Fórmula 1 deveria ser o extremo, né? Você deveria andar pé embaixo o tempo todo e tirar o máximo do carro, que eu acho que isso é legal. Mas uma grande parte do que ele reclama é porque o carro dele não está ganhando. Né? Eu acho que é uma combinação dos dois. É uma combinação realmente. Mas se ele tivesse andando no limite com o carro pé embaixo e fosse o último, ele também estaria reclamando. Né? Não é que... Não é só isso, entendeu? Mas eu acho que é uma combinação dos dois. Porém, eu acho que grande parte da reclamação dele é justamente isso. Ele está vindo num carro de 2025, que era um carro mais largo, um carro com muito mais downforce, muito mais estável em curva de alta do que o carro atual. Um carro muito mais rápido. E a Fórmula 1 regrediu em alguns segundos de tempo de volta, colocou esse cap de bateria que muda o estilo de pilotagem. E ele tem total, na minha opinião, total liberdade de não gostar e poder falar sobre isso. Cada um pode falar o que quiser. Você, como um piloto, uma pessoa que já passou por isso, olhando a situação do Verstappen, ele está muito nessa ameaça.
se eu não gostar, eu vou sair. O que você acha que vai ser o destino dele no fim do ano? Vai passar, continua em 2027 ou pode dar um tchauzinho para a Fórmula 1? Olha, o meu objetivo é fazer um carro de Fórmula E esse ano mais rápido que um carro de Fórmula 1. E o carro da geração seguinte, né, a evolução do carro da geração 4 da Fórmula E ser mais rápido que um Fórmula 1 em Mônaco. E daí entra uma discussão se os melhores pilotos dirigem os carros mais rápidos. Ele está totalmente convidado a dirigir o carro mais rápido daqui a uns anos, que será o carro de Fórmula E e não mais o carro de Fórmula 1, pelo menos em uma volta de classificação. Obviamente na corrida ainda a bateria não aguenta a corrida inteira, mas vai começar como uma volta, 2 ou 3, depois vai para 5, depois para 10. Mas se depender do que eu tenho trabalhado e do que eu acho que deve ser feito, dá para fazer um carro de Fórmula E. Esse geração 4 já dá para transformá-lo em algo bem próximo do Fórmula 1 ou até mais rápido em Mônaco. Então, temos um convite feito aqui no ar. Essa declaração do Verstappen, eu vou até antecipar uma pergunta que estava mais para o final, mas essa declaração do Verstappen deu uma publicidade muito inesperada e boa para a Fórmula E, ou não? Olha, acho que qualquer publicidade, de uma forma geral, é boa. A Fórmula E, hoje em dia, são alguns pontos percentuais da Fórmula 1, como tamanho e como valor de mercado da categoria. E o que a gente quer é que a Fórmula E cresça e que englobe mais mercados, que traga mais montadoras e tal. E que fique maior e que chegue perto da Fórmula 1. Por isso que eu falei, eu acho que uma das coisas que fará a Fórmula E ficar muito maior é se ela produzir um carro mais rápido que um de Fórmula 1. Muda um pouco como as pessoas percebem tanto a Fórmula E quanto a Fórmula 1. Falavam, ué, mas agora tem um elétrico mais rápido que o Fórmula 1. Então, assim, a ideia, obviamente, a Fórmula 1 é muito pequena perto da Fórmula 1, a ideia é fazer a Fórmula E crescer. Eu acho que a publicidade, de uma forma geral, quanto mais tiver publicidade, melhor. E daí, se isso realmente acontecer, gera mais motivo para a Fórmula 1 ficar mais conhecida. Porque, se eu não me engano, né, Gui, eu vi em algum lugar, eu perdi a referência, parece que o EPRI, imediatamente seguinte à declaração do Verstappen. Não, é porque estava rolando a pré-temporada no Bahrein no mesmo fim de semana que você estava em Jeddah. Isso. E aí Exatamente. tinha a piada que eu acho que o Dodds falou, né? Já que você está aqui no Bahrein, pega o avião e vem conhecer o paddock. Isso, parece que também a audiência foi muito boa da etapa de Jeddah. Foi boa, foi uma corrida boa, eram 2 corridas à noite, aquela pista é uma pista muito, muito legal. E deu uma audiência boa. Mas sim, só o fato de estar sendo discutido a Fórmula E é algo que no começo da Fórmula E era bastante discutido, né? Daí, há uns tempos atrás a Fórmula E ficou, eu acho que a Fórmula E deu depois do Drive to Survive e a época do Covid deu uma distanciada maior. E agora a Fórmula E com esse carro novo, com a geração 4, a tendência eu espero que volte esse crescimento maior. Agora, você falou da Audi e você também, obviamente, até a gente já falou algumas vezes sobre a Audi. Obviamente a Audi de hoje não é a Audi que você trabalhou. Mas é no mesmo lugar, sabe? No mesmo lugar. Né? E até, a gente até falou dessa questão das dificuldades, né, de uma equipe suíça, depois também tem a Alemanha, tem a Inglaterra, esse triângulo. Você tem uma desvantagem também do ponto de vista de cost cap. E tá na Suíça. Sim. Porque é mais caro. Tanto que introduziram, né, existe um fator. Fator salarial por causa do fator Suíça. Né? Isso. E como que você vê isso, né? Vê esse início da Audi, incluindo nisso tudo, nesse bolo, o Gabriel Bortoleto vivendo talvez aí um início de temporada mais tranquilo do que a gente Falei com o Gabriel ontem. A gente foi assistir o jogo do Fonseca lá em... você estava naquele evento que ele participou? Só que o problema é que o jogo atrasou. Eu tinha meu voo pro Brasil. E daí o jogo era para começar 1h, começou às 3h40. E meu voo saía do aeroporto às 6, então eu não conseguia assistir o jogo. Eu ia lá assistir o jogo com ele, acabei não indo assistir o jogo. Fui para o aeroporto e vim para cá, cheguei hoje de manhã. E o que você pode adiantar? Segredos ele contou? Conta aí, Lucas. Não, a gente só falou um pouquinho no WhatsApp, mas ele está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que ele está numa situação muito boa. E a Audi está com um carro que foi confiável, dentro do possível, está com uma performance relativamente boa. Para mim é uma surpresa muito grande, porque eu acho que, na verdade, pelo que eu conversei com o pessoal da própria Audi, nem eles esperavam ter uma performance tão boa. Porque realmente é uma surpresa, principalmente com os carros da Mercedes, tipo Williams, enfim.
a Alpine, né? Tá com o motor da Mercedes também agora. Sim. A Williams e a Alpine, você normalmente esperaria que esses dois carros, com um powertrain já desenvolvido e bom e ganhador de corrida e liderando o campeonato, né? Você esperaria que essas equipes fizessem carros médios bons e que andassem na frente da Audi. E que não é o caso. A Audi está ali, né? Sempre no top 10 ali, o Gabriel fazendo boas corridas. Então, ele está numa situação muito boa, a Audi também. Foi uma surpresa. E é o que eu mais torço, né? Porque a minha carreira, grande parte da minha carreira eu devo à Audi, né? Eu fiquei 10 anos na Audi, eu corri esses 4 anos de WEC, Endurance e Le Mans, e depois Fórmula E, a gente foi campeão juntos, depois ganhamos o título de construtor no ano seguinte. Então, assim, a Audi para mim é uma marca que está... Praticamente eu fiz minha carreira inteira depois da Fórmula 1 com a Audi. Então, sou muito grato e estou muito feliz de poder ver a Audi com um brasileiro andando bem. Acho que era para mim, não, obviamente sempre pode ser melhor, o Gabriel brigando pelo título, mas isso vai acontecer continuar nesse ritmo, a Audi continuar desenvolvendo, pode ser que aconteça. Querendo ou não, o histórico da Audi nas outras categorias é de sucesso, né? A época do WEC teve vitórias, a Fórmula E nem precisa falar, o Dakar recentemente do projeto, a Audi tem essa coisa, né? De entrar, trabalhar, se esforçar e buscar, né? Dá para pensar que, apesar das dificuldades que envolve o mundo da Fórmula 1, a Audi pode percorrer esse caminho de novo. Pode. A única diferença nesse momento atual da Audi é o seguinte, existe como empresa, as montadoras alemãs estão com um problema muito grave, chama China, né? Que está dominando o mercado, principalmente dos elétricos e híbridos, com carros muito, muito bons. Por exemplo, aqui no Brasil eu tenho um BYD, né? Um carro excelente. Não dá mais para você falar, o carro chinês não tem mais qualidade. Não, tem qualidade, é robusto, tem tudo. Então esses carros, eles estão dominando os mercados. E daí tem o Trump botando tarifa, né, em cima dos produtos, a Europa também tentando proteger de alguma forma o mercado. Você tem grupos gigantescos como Stellantis postando perdas absurdas, Porsche com a queda de lucro de 90% dos últimos anos para cá. Então, assim, a situação, mesmo a Audi está numa situação de carro, não está boa, e a Fórmula 1 é muito cara. Onde eu quero chegar com isso? A pressão da empresa para o resultado financeiro dela, né? A Fórmula 1 é muito cara. Então, assim, por quanto tempo eles vão continuar? Se eles vão fazer uma parceria com outro player estratégico, vender parte da empresa para um fundo ou para algum árabe, alguma coisa, para conseguir levantar capital e continuar com o controle com a marca lá. Eu acho que essa é a questão maior. Eu acho que como competência, eles têm tudo para continuar evoluindo e ter cada vez melhores resultados. O pior que a gente pode ver da Audi é o que a gente vê hoje, né? Porque é o início. Então a tendência é melhorar. Se por um acaso o Gabriel Bortoleto tiver o convite para correr numa Ferrari, por exemplo, já no ano que vem, 100%. Você acha que ele deveria ir ou esperar a Audi? Vai. Eu iria. Eu acho que, como mesmo o Ayrton Senna falou várias vezes, né? Até o melhor piloto quer dirigir o melhor carro. Então, se você tiver um convite para ir para um carro que você sabe que o ano que vem já é melhor, você vai. Mesmo você acreditando que o projeto a longo prazo da Audi pode ser vencedor também. É o certo. Mas muito muito si, né? O da Ferrari também pode ser vencedor, né? Não é que o da Audi pode ser e o da Ferrari não vai ser. Não, o da Ferrari pode ser também, né? Tem muita gente competente lá. Inclusive meu ex-companheiro de Fórmula E, meu ex-chefe de equipe, o Jerome D'Ambrosio, hoje ele é o braço direito lá do Vasseur, dentro da Ferrari. Então, a Ferrari também está com inovações, a asa que vira ao contrário, aquele blonde diffuser que eles fizeram. Sim. Você vê que eles estão tentando pensar fora da caixa, eles estão tentando fazer o possível para ter resultado. Eles não ganham título desde 2007, né? De piloto 2007, construtores 2008. Então, vai fazer 20 anos já. É muita coisa. Agora, essas mudanças, né, a saída do próprio Jonathan Whitley, e aí parecia que o relacionamento dele com o Binotto. Eu ia falar Harry Potter, cara, não sei porquê, mas tudo bem. Parece um pouco. A gente brinca na redação, é a piada de redação que tá indo pra frente das câmeras, mas tá beleza. Você acha que
há algum risco a questão do trabalho ali? Ou você acha que isso pode ser normal, uma coisa que da jornada de qualquer grande equipe de Fórmula 1? Ou do automobilismo, não sei. Olha, eu não. Das informações que eu tenho, assim, existe obviamente uma briga de ego muito forte ali. Quando você tem uma briga de ego, não é o melhor para a empresa ou para a equipe, nesse caso. Eu não sei quão competente é o Binotto. Uhum. Não tenho informações misturadas de quando ele passou pela Ferrari, de quando ele fez outras coisas. Então, eu nunca trabalhei com ele diretamente, eu não posso falar do meu ponto de vista, mas não é uma pessoa, né? Você vê o Adrian Newey na Aston, não é uma pessoa, uma equipe de Fórmula 1 hoje em dia é uma empresa, né? Não é porque você trocou uma pessoa que aquela empresa deixou de criar produtos excelentes. Não é porque o Steve Jobs criou uma cultura dentro da Apple, a Apple sobreviveu décadas sem o Steve Jobs e continuou expandindo e continuou tendo uma excelência. Uhum. Isso pode acontecer. Então não é uma pessoa ali que vai mudar o futuro. É mais essa parte de cultura, essa parte de ter os fundos necessários para atrair e manter os talentos lá. A gente falou da Ferrari, né? Até citando essa questão do Bortoleto, até porque também a gente não sabe, né? Eu não sei nem dizer se pode ser ou via Hamilton ou via Leclerc no final do ano. A gente tem a questão do contrato do Hamilton, que tem a opção, né? Vai até o final desse ano, mas depois tem a opção para 2027. Como que me parece que ele tá melhor, ele tá mais ou menos derrotado ali, com aquela voz, aquela cara de derrotado. Esse ano me parece que tá melhor, apesar da Ferrari ainda não ser a melhor equipe. Como que você vê que ele pode chegar no final do ano, mesmo ainda também um pouquinho atrás do Leclerc? Como que você avalia esse iniciozinho do Hamilton? É aquilo que eu falei no começo. Eu acho que existe uma vantagem com pilotos experientes com o carro desse ano. Acho que essa é o que o Hamilton tá um pouco... Deu uma ressuscitada no Hamilton. O Hamilton, para mim, é o melhor da história. O melhor cara que eu competi também, porque a gente competiu de kart, Fórmula 3, Fórmula 2, mesmo na Fórmula 1 e tal. É um benchmark, é um cara fora da curva, mas ele não está mais no seu ápice. Eu não sei quão ele realmente quer ganhar, o quanto ele... Sei lá. Eu acho que se eu tiver que apostar minhas fichas num dos pilotos da Ferrari, seria no Leclerc. Não porque ele é melhor, mas porque o Leclerc está chegando no seu ápice, ou está no seu ápice, e o Hamilton não está mais, né? E apesar da experiência poder ajudá-lo nessas condições. Então, se eu fosse a Ferrari, eu manteria o Leclerc. Se eu tivesse que escolher entre os dois pilotos, eu manteria o Leclerc e não o Hamilton. E pegaria um piloto novo para atrair para tentar fazer a mesma coisa que o Leclerc está fazendo com o Hamilton, pegar um piloto novo para ganhar experiência, mas ao mesmo tempo dar trabalho para o Leclerc. Que aí já tem um Oliver Berman dando tchau, falando, lembrem de mim. Dessa turma da Fórmula 1, quem que você bate o olho, Lucas, e fala, putz, esse cara é realmente um fora de série? É o próprio Berman, o próprio Gabriel Bortoleto, desses novatos que eram novatos até o ano passado? Difícil dos novatos, difícil, né? Eu, por exemplo, achava que o Hadjar não ia ter uma vida muito longa na Fórmula 1, porque na Fórmula 2 ele não fez coisas espetaculares, né? Foi bem mediano ali. E andou super bem. Então é difícil, porque a Fórmula 1 é um bicho diferente, né? Tem pilotos que não fazem, mesmo o Lando Norris, ele foi bem, mas não foi fora de série nas categorias de base, né? Ele não ganhou o título da Fórmula 2. E chegou na Fórmula 1 e andou super bem. O Schumacher, o Mick, ganhou o título da Fórmula 2, chegou na Fórmula 1 e não andou bem. Enfim, é difícil. A Fórmula 1, da mesma forma que a Fórmula E é uma categoria específica. Tem piloto de Fórmula 1 que pode ser muito bom digamos assim, um piloto bom de Fórmula 1 pode ir para a Fórmula E e não ser tão bom. E pode ter um piloto muito bom de Fórmula E que vai para a Fórmula 1 e não é tão bom. Ou um piloto de Fórmula 2 que vai para a Fórmula 1, o melhor da Fórmula 2 e não continua evoluindo do jeito que precisa. Então, assim, eu acredito, obviamente, que os pilotos fora de série que andaram... E existem, obviamente, os pilotos que ganharam tudo e continuaram ganhando na Fórmula 1, tipo o Hamilton ganhou, né, a Fórmula 3, depois ganhou a Fórmula 2, depois ganhou ganhou vários Fórmula 1 e tal. Então é difícil criar essa base de referência para falar qual é melhor. Eu acredito que quem tem mostrado
melhor trabalho tem sido o Gabriel e o Hadjar, né? Pelo que eu vi. Eu também não tenho acompanhado todas as corridas, Claro, porque claro. eu tenho algumas outras coisas que eu faço, mas o que dá para conversar, o que dá para entender, eu acho que o Gabriel está fazendo um excelente trabalho, que é muito bom para o Brasil, e o Hadjar, até agora, também tem feito um trabalho muito bom como companheiro do Max, mas quem é muito fora da curva mesmo é o próprio Max, né? Na minha opinião. Acho que hoje em dia não tem... hoje em dia ele é o melhor piloto disparado, e talvez um dos melhores, vai ser, ou já é um dos melhores da história também. O André Kimi Antonelli, que ganhou as últimas duas, é o líder. Você vê algo especial nele? Tem o Antonelli também, esqueci até dele, né, falar. Porque na minha cabeça já está na Mercedes, já está consolidado. Mas sim, também tem o Antonelli, que é super jovem, pulou etapas, né, não fez Fórmula 2, saiu da Fórmula... Então saiu da Fórmula 4 direto para 2. Da freca para a Fórmula 2. Da Fórmula 4, né, da freca para 2, enfim, pulou etapas, então é super jovem. Essa molecada, eles estão muito melhores preparados. E um dos motivos é o simulador. Você poder... Eu vejo pelo meu filho. Eu tenho um filho de 7 anos que tem um simuladorzinho em casa. E ele anda em Interlagos de Fórmula 3, anda em Interlagos de Fórmula 1 e anda... Não anda no nível que precisa andar. Tem um monte de técnica que ele precisa melhorar. Sim. Mas ele já sabe ultrapassagem por dentro, por fora. Já discute comigo... que eu passei o cara errado naquela corrida. Quando eu tinha 7, 8 anos, a gente vai treinar de kart, tem a telemetria, você consegue ver os dados, já consegue acelerar muito mais o aprendizado. Na minha época, ia correr lá com o Maurão, Grande Maurão. O Maurão enchia o tanque e falava, anda aí, não tinha muito... Até os, até os, sei lá, 14 anos de idade, era senta aí e anda. Mas o que eu faço? Não sei o quê. E não tinha muito desses dados, dos simuladores de alta performance para representar. E foi aquilo que o Max até falou no outro podcast, que o kart e o simulador eram muito diferentes, que hoje em dia ele acha que o simulador é muito mais importante. Eles são complementares, os dois. Eu não acredito que só simulador você consegue desenvolver um piloto 100%, porque existe uma série de coisas que você não consegue replicar no simulador. Porém, eles são complementares e o simulador prepara para os autódromos muito melhor, prepara para o carro. Então, um moleque de 14, 15 anos que fez dezenas de milhares de horas de simulador, ele está muito, muito mais bem preparado do que na minha geração, quando a gente foi andar de carro pela primeira vez e nunca tinha usado, não existia simulador. O meu teste de Fórmula 1, meu primeiro teste de Fórmula 1, eu nunca tinha andado nem na pista e nem no Fórmula 1, nem de simulador. Não existia naquela época. Os caras me ligaram e falaram, daqui uma semana o Kovalainen está doente, você vai sentar no carro. Eu nunca tinha freado com o pé esquerdo. Freava com o pé direito porque a Fórmula 3 tinha embreagem. Eu estava na Fórmula 3. Então, assim, a preparação hoje é completamente diferente do que era na minha geração já. A gente está falando aí de 20 anos de diferença. Agora, falando sobre a Fórmula E, a temporada atual, né, você falou inclusive de pilotos da Fórmula 2 que vão para a Fórmula E, seu companheiro de equipe, inclusive, Sim. é o Zane Maloney. Depois eu vou até falar sobre ele. Foi segundo, né? Estava em segundo, terminou em terceiro. Não sei, terminou em quarto, na verdade. Ele estava brigando na época do Felipe Drogovic. É porque ele teve que desistir do final do campeonato por causa da estreia. Isso, foi isso mesmo. Porque a estreia era em dezembro. Mas ele chegou a liderar a Fórmula 2 no começo. Acho que ele chegou. Sim. Não, eu lembro. Liderou. E como que tá? Você tá realmente numa temporada difícil, talvez das mais desafiadoras da sua carreira na Fórmula E, mas no geral, uma coisa eu falar, outra coisa você próprio falar quais são as dificuldades. Obviamente, é o mesmo... A temporada não está boa, nem para mim, muito menos por Maloney, porque o nosso carro é o mesmo carro do ano passado, né? A homologação do carro de Fórmula E, alguém inventou essa regra, só acontece de 2 em 2 anos. E é uma regra estúpida, porque você acaba se comprometendo com aquele desenvolvimento durante 2 anos. Então é muito mais caro você passar 2 temporadas andando mal do que poder fazer algum desenvolvimento entre um ano e o outro e fazer um carro que você está mais competitivo. Esse carro foi o primeiro carro da Yamaha, o primeiro carro da Lola. É um carro muito cru ainda, é um carro básico, dá para andar de vez em quando ali num bolão, mas tem uma diferença grande para os carros da Porsche, Jaguar. E como a Fórmula E não tem mais equipe pequena, todas as equipes ou são grandes ou são equipes que usam o powertrain como customer, né, como cliente da montadora, a gente tem o pior carro do grid. Então é difícil, tá muito difícil pontuar, tanto que o Drogovic também tá com 0 pontos, com o Andretti, com o carro da Porsche. Então assim, a gente tem beliscado ali o top 10 em várias corridas, Jeddah,
Agora em Madrid a mesma coisa, chegamos a liderar a prova durante uma volta, 2 voltas, mas a gente não tem a eficiência necessária, a gente precisa de uma situação adversa, uma situação um pouco que mude a corrida de uma certa forma, que a gente tenha alguma vantagem que a gente sobre os outros carros. De igual para igual, vai ser muito difícil bater um Porsche, vai ser muito difícil bater um Jaguar. Então é frustrante, porque você já vai para a corrida sabendo que você está numa situação difícil. E a gente obviamente a gente pode evoluir o carro e melhorar do ponto de vista de software, do ponto de vista de setup, mas do ponto de vista de eficiência energética do motor, que a gente sabe onde poderia melhorar já um monte, a gente só pode fazer para o ano seguinte. E o ano seguinte muda tudo. Sim. Muda o carro, muda tudo. Então, assim, é uma situação que eu não estou me divertindo nem um pouco. E não estou satisfeito de estar andando lá atrás. Mas faz parte. Eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho, fazer o possível para tentar fazer os pontos, igual a gente fez no ano passado. Acho que fazer lá o ano passado, acho que eu fiz 37 pontos. Foi um milagre fazer aquela quantidade de pontos. Fiz mais pontos que o Nico Müller, fiz mais pontos que o Nato de Nissan, fiz mais pontos que uma galera com carro que teórico. E o Zane fez 0 pontos no ano passado inteiro. Então, assim, o ano passado foi realmente uma das minhas melhores temporadas. Só que é difícil de ver isso. Porque a gente acabou terminando o campeonato em 15º, 14º, enfim, no 16º. E foi uma temporada excelente, né? Fazer aquele pódio com a Lola, o primeiro pódio lá em Miami e tal. Esse ano, vamos tentar. A gente está tomando bastante risco nas estratégias. E se acontecer das coisas caírem para o lado certo, a gente tenta fazer um pódio. No final, é muito mais importante fazer um pódio ou vencer uma corrida tomando mais risco do que terminar todas as coisas em 10º e fazer 17 pontos no campeonato. Ô Lucas, disso que você falou me levantam 2 questões. Uma, esse bloqueio de desenvolvimento é uma questão pensando em controle de gastos? Sim. E para mim o ponto mais importante que você falou nós estamos aprendendo, nós sabemos onde dá para melhorar, mas ano que vem é um carro completamente diferente. O quanto que isso é prejudicial para a estrutura de vocês, uma estrutura nova, como você falou, a Lola tá entrando agora, a Yamaha tá entrando agora. Não ter essa possibilidade de desenvolver a tecnologia, não só para o carro, mas desenvolver a tecnologia, o pessoal por trás também, é um pouco limitante para vocês? Não, a gente está desenvolvendo, só que você não pode implementar no carro de corrida. Então a gente tem desenvolvido essa tecnologia, praticamente quando terminou o desenvolvimento do carro atual, começou o desenvolvimento do carro do ano que vem, no ano passado já. Sim. Então esse carro já está há 2 anos sendo desenvolvido. Mas a gente não pode levar essas tecnologias que a gente está desenvolvendo para o carro de corrida amanhã. Então a gente tem que colocar no carro da temporada 13, na geração 4, homologar esse carro e ter um carro mais competitivo na temporada 13. Que vai ser difícil também, porque a gente já está atrás de outros carros, das montadoras grandes como Porsche, Jaguar, que estão desenvolvendo esse carro há mais tempo, já tem, eles têm mais quantidades de carros. Né? A Porsche vai ter 6 carros no ano que vem. Sim. Então aumenta o número de testes, eles podem fazer mais testes. Então assim, já começa com uma dificuldade a mais. Isso, você ia falar sobre a carta, né? Que ele incitou a gente... Sim, você chegou a citar antes da gente começar a gravar, né? Essa carta que foi enviada para a FIA, para a categoria como um todo. Conta para a galera o que era o conteúdo dessa carta, exatamente o que vocês estavam pedindo como pilotos para a FIA e para a categoria. Basicamente, a gente pediu para a FIA a melhoria de alguns procedimentos, algumas regras, para o campeonato da Fórmula E evoluir, ficar melhor. A essência da carta é essa. Como é que a gente pode trabalhar juntos, de uma forma que os pilotos podem dar feedback, a FIA tem que escutar, para a gente caminhar para um caminho melhor. Te dou um exemplo. A Fórmula E é muito específica. Não dá para ficar trocando os stewards, os fiscais. Os comissários. Comissários. Desculpa. Não dá para ficar trocando os comissários toda a corrida. Porque o comissário vem sem experiência de Fórmula E, ele não sabe que se você cortar chicane você ganha energia. Ele não sabe uma série de coisas que só a Fórmula E tem. Isso acontece direto. Então, para uma corrida, uma penalidade serve para uma punição é de um jeito, a mesma atitude do piloto com outros comissários é de outro jeito porque trocou os comissários. Sim. Então, uma das coisas que a gente gostaria é uma estabilidade dos comissários, pelo menos 1 ou 2 que fizessem o ano inteiro, para a gente ter um controle de penalidades mais padrão do que a gente tem hoje. Outra coisa,
existem várias tecnologias disponíveis que a Fórmula E, que a FIA é muito relutante de usar. Te dou um exemplo, essa história do track limits, que é uma discussão sem fim. Existe uma solução muito, muito fácil. Inclusive, há 10 anos atrás, a gente desenvolveu isso na RoboRace. Eu tenho a patente para isso. Mas não é porque eu tenho a patente. Inclusive, eu falei, eu posso dar essa patente para a FIA para eles usarem. Você não vai querer ganhar dinheiro em cima disso. Não. É basicamente o seguinte, você tem um sensor óptico no fundo do carro, apontando para baixo, um laser. E esse laser, tem o laser e uma câmerazinha, um sensor. A hora que o laser é jogado para o chão, ele reflete. Se ele passa em cima de uma cor, ele reflete com uma determinada frequência. Se ele passa em cima de uma outra cor, ele é refletido com uma outra frequência. Você sabe a diferença de frequências, então você sabe aonde o carro está passando. Então é simples. Você vai lá e pinta de roxo, ou onde o carro não pode passar. O carro passou lá, o sensor apita. Track limit. E no caso da Fórmula E, o que eu tenho discutido há muito tempo é o seguinte, você faz um attack mode reverso. Você perde potência. Não precisa do diretor de prova, não precisa de discussão, não precisa nada. Você passou onde é track limit, você perde. Você simula, né, o quanto perde. Você perde 50 kW, 100 kW durante 5 segundos, 10 segundos. Você discute como você quer, acende a luz traseira lá, igual como quando acaba a energia do carro. Enfim. E você passa no track limits, acabou. Não tem mais discussão, não tem mais ganho de... Ah, não, mas o piloto empurrou, o outro empurrou. Não interessa, é igual como se fosse uma brita. Não interessa quem empurrou. Se você for na brita, você vai perder tempo. Sim. Por isso que ninguém vai na brita. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem tentado colocar essa solução há muito tempo. E a FIA nunca... Não, porque precisa ter o cara que olha... Tipo, sei lá, não sei qual é o argumento, mas sei lá. Não podemos usar dados, temos que ter um cara olhando. Não, a gente realmente tem que usar dado para ser igual para todo mundo. Um cara não consegue saber no centímetro se o cara 250 por hora na zebra de lado, se o cara tá lá ou não tá. Mas se é igual para todo mundo, é igual para todo mundo. Então tem isso, tem essa parte dos comissários, tem a parte das penalidades, tem a parte dessa decisão, por exemplo, dos pilotos, a pontuação, enfim, tem uma série de discussões. E a FIA, ela tem um sistema de trabalho que é muito parecida, a hierarquia e o sistema de tomada de decisão é muito parecida, na minha opinião, pelo que eu leio e pelo que eu entendi, com, por exemplo, com o sistema hierárquico médico. O médico, é muito difícil um médico assumir que ele fez um erro médico, porque ele é penalizado por isso. Então imagina que existe um procedimento na sala de cirurgia, na qual o procedimento é complicado ou está errado. Depois eu posso dar até um exemplo que a Ferrari ajudou um hospital a melhorar o procedimento deles. Essa história é legal. Boa. Mas o médico, se ele faz um erro, ele não assume o erro porque ele é penalizado por isso. O contraste disso, onde eu gostaria que a FIA fosse um pouco mais, era o sistema de aviação. O sistema de aviação, do piloto de avião, se ele comete um erro, existe um erro de procedimento, um erro de alguma coisa, ele é incentivado a reportar aquilo, porque daí eles olham de uma forma holística o que está acontecendo, consertam aquele erro, e a aviação evolui, ninguém mais vai fazer aquele erro, porque aquele erro foi consertado. Que é a história de você pegar os dados do black box, ver o que aconteceu e evoluir. Por isso que a gente tem 20, 30 mil voos por dia e quase nenhum avião cai. E a gente tem erros médicos que são praticamente estáveis durante todo esse período de tempo. Os últimos 30 anos, o erro praticamente igual. Então, o que eu gostaria que a FIA fosse um pouco mais era nesse sistema. Olha, a gente errou. O que a gente errou? O que a CBA errou? Que a gente está discutindo sobre a Stock Car lá no final da última prova, antes de começar aqui. Beleza, o que erramos? Beleza, fizemos desse jeito, esse é o resultado. Onde erramos? Erramos porque é muito confuso isso. Vamos mudar para deixar mais claro e para a gente não errar, independente de quem estiver tomando a decisão, ter uma hierarquia de tomada de decisão, um método que é mais fácil do que é antes. E a gente evolui. Só assumindo onde está o erro, que a gente pode consertar o erro. Se ninguém assume, se você não erra como pai, como piloto, se você não assume, você acha que você nunca erra, você não vai evoluir. Para um piloto evoluir também, você precisa saber onde você está errando, onde você está acertando e evoluir. Então, esse foi uma outra parte do conteúdo da carta. Vamos descobrir onde é que a gente... Porque existe uma série de erros, só que esses erros nunca são assumidos, obviamente.
vamos tentar fazer um pouco mais. Em que áreas que a gente pode fazer um pouco disso? Então a carta foi nesse sentido. A gente tentou, né, falar com a FIA durante vários anos, nunca aconteceu, daí eu tive que mandar a carta direto para o presidente para a gente ter um pouco de... E realmente já ajudou, já houve um passo adiante, 2 passos, né, nessas direções, principalmente dessa parte do sensor e a parte dos comissários. Legal. Que já mostra, falar, então beleza, a gente criou um pouco de rebuliço, agora as coisas estão andando. Então... Então, o sensor, até para a galera entender, o sensor ele detecta que o carro passou do limite de pista e automaticamente, por meio de um software, ele perde um pouco de potência. Pode ser automaticamente ou não. Mas ele mede no milímetro se o carro saiu da pista ou não. Não tem mais essa discussão, o pneu, o vídeo. Sim, sim. É basicamente um laser para baixo que mede no milímetro se o carro tá para fora ou não tá para fora. E ainda talvez seria, por um acaso, se foi uma manobra evasiva por causa de alguém, não poderia ser automático para justamente não punir um cara que já teve que fazer uma manobra evasiva. Pode ser automático. Eu te dou um exemplo. Imagina assim, sei lá, na Porsche Cup ou na Stock Car. A gente coloca esse sensor no carro e coloca a pinta lá de roxo, a saída do sol ali e a saída do lago também, onde o pessoal vai lá fora e volta e tal. Olha, você passou, o sensor apitou, a sua volta na classificação está automaticamente deletada. Não precisa, se o diretor tiver no banheiro, se o diretor de prova está no banheiro, se ele não viu, ou se a câmera não pegou. Não. Você passou lá, o sensor apitou que você passou lá, acabou. Já era. Deleta a sua volta. Na classificação, por exemplo. Não tem mais discussão depois. Sim. Passou ali, pronto, volta deletada. Não precisa não tem mais aquela discussão que o cara foi pole, daí voltou, daí Sim. fica discutindo durante 15 minutos entre o Q3 e o Q2, se o cara foi para lá, não foi. Esse tipo de uso de tecnologia que a gente quer que melhore. Outra coisa é, por exemplo, bandeira que eu acho que pode ter no Brasil, inclusive, que é bandeira amarela por GPS automático. Então, por exemplo, imagina num carro de Fórmula, você está na curva 3, você bateu. O carro bateu, deu 15G. É impossível um carro dar 15G sem ele não bater. Lateral ou longitudinal, né? Vertical até pode se ele pegar um bump, tá? Mas lateral não. Bateu, deu 15G. Deu 15G na curva 3, automaticamente o carro que está chegando na curva, está saindo da curva 2, já vai por GPS no display dele e yellow flag. Não precisa esperar o comissário ver, mandar, ligar, falar por rádio, põe a bandeira para fora. Bateu, apareceu lá 15G, automaticamente o software já fala, bandeira amarela. E se for uma batida muito forte, ou se você botar 30G, já vira full course yellow direto para todo mundo, para não ter problema, entendeu? Existem várias tecnologias que podem ser adaptadas para melhorar, deixar mais seguro, mais fair, mais justo o motorsport. E principalmente, eu acho que principalmente em categorias amadoras, que não tem esse nível de qualidade dos comissários e a quantidade de sensores necessários, a quantidade de câmeras necessárias. Eu acho que isso dá pra gente evoluir muito ainda no esporte. E a história da Ferrari com o hospital? É verdade. Teve um hospital, eu não me corrija se eu estiver errado exatamente, mas a base da história é o seguinte: teve um hospital que eles operavam crianças e que existia uma quantidade de erro médico relativamente alta. E um dos médicos, eles sempre tentavam coisas novas, tentavam pensar como que deveria fazer, em qual hora, e não era muito coordenado. E um médico teve uma ideia. Falou, ele viu um pit stop da Ferrari que trocava os pneus em 2 segundos. Ele falou, vou ver se esses caras podem vir aqui e ver o nosso pit stop, que são 10 médicos, enfermeiras em cima lá da sala de operação, e ver o que está errado. Uhum. E foram uns 2, 3 caras da Ferrari lá no hospital, olharam a cirurgia e falaram, não, tá tudo errado. Vocês estão cruzando o braço, não tem ordem de metodologia, de ordem de hierarquia, quem fala o quê, a hora que faz o quê. E o cara fez um relatório, eles implementaram isso no hospital, caiu o erro médico para 1/3 do que era. Caramba. E isso virou uma base de cirurgia pediátrica no mundo inteiro. Isso foi desse hospital para os outros. E justamente nisso, uma metodologia na qual o erro foi identificado e corrigido.
Imagine se Curioso fosse a Mercedes, a Red Bull. Sei lá, acho que o hospital é italiano, né? Não sei, eu acho que o hospital dessa história é italiano. Essa história tá num livro, chama Black Box Thinking, que é bem legal, quem quiser ler esse livro, fala dessas histórias, fala inclusive da parte médica, da parte de aviação, e é muito interessante porque a parte de aviação ela é muito parecida com o motorsport, né? Você não pode, teoricamente o carro não pode quebrar. Sim. E como é que você faz o avião não poder quebrar, o carro não quebrar, quando você tem uma série de pessoas, cada um tem que fazer o seu papel, enfim. Eu acho que isso quem quiser ler o livro vale muito a pena. Eu não sei em português, mas é Black Box Thinking. Lucas, tem uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, porque fã de automobilismo, tem uma coisa que eu acho que a galera vive pra isso. Tem muita gente que gosta de falar mal da Fórmula E por falar mal da Fórmula E. Sim, tem muito, eu já recebi. Eu acho que eu mais recebi esses comentários nos últimos 10 anos. Velho. Então, e a minha questão é exatamente isso. Como que você e como que a categoria como um todo lida? Porque existe um hate desnecessário em cima da categoria simplesmente por ser de carro elétrico. Exato. Olha, várias coisas revolucionárias no mundo tiveram um monte de hating. Né? Desde os Luddites, que não queriam a automação das fábricas na Revolução Industrial na Inglaterra, até o pessoal falando agora que o AI vai acabar com os trabalhos e não sei quem está reclamando. Sempre tem haters para quando você tem ou quando acabou a máquina de escrever e virou computador. Sempre existem haters quando existe uma disrupção tecnológica. E o automóvel e o automobilismo é algo muito próximo das pessoas. As pessoas é como o futebol, para muitas pessoas é como se fosse uma religião. Você fala mal, se eu falei que o Hamilton não está no ápice dele aqui no podcast, eu vou receber mensagem dizendo que assim, o Vettel. não é a chance, não é zero de eu receber uma mensagem assim de um xingamento muito forte ou até uma ameaça de morte. A chance não é zero. Sim. Não vou dizer que eu vou receber, mas não é zero. Porque eu falei que o Hamilton não tá no ápice dele, que é verdade. O cara tá com 41 anos, ele não tá mais com 30, com 28. Isso porque a gente nem falou do Vettel aqui, hein? Imagina se a gente no mesmo programa ele fala mal do Vettel e do Hamilton. Então, assim, exato. Não falei nem mal, tô sendo só objetivo. Tô brincando. Inclusive falei que ele tá melhor esse ano. Mas é uma religião. Então, assim, muito desses argumentos, quando você coloca uma tecnologia nova, alguma coisa nova, mexe com o emocional. E quando mexe com o emocional, não existe argumentação lógica. É mais ou menos a disputa política atual. Essa polarização atual, independente de qual lado virou uma religião. Não existe mais uma discussão lógica. Existem programas, existem jeitos de você... Existem coisas que você quer na sociedade que ambos lados querem. Só que a partir do momento que um lado escolhe o outro não pode escolher mais. E a argumentação emocional é justamente isso. É quando ela é tão falaciosa que você não existe nada que você pode provar com dados que vai mudar a cabeça daquela pessoa. E existe uma grande parte dos fãs de automobilismo que são assim. Então a gente pode fazer o carro mais rápido do mundo. O carro pode ser o mais rápido, pode voar ficar de ponta cabeça, pode ter... O pessoal vai continuar não gostando. Então a gente tem que, pelo menos o jeito que eu lido com isso eu acredito que o meu trabalho é esse, eu tenho uma visão de médio e longo prazo que é aquela, essa é a minha estratégia, e para mim esse tipo de hater, esse tipo de comentário, para mim é só ruído dentro de uma massa de comentários e sons que a gente vê em mídia social. Eu tento manter meu foco e não... Tanto que eu nem respondo, nem faço interação. Muito raro eu fazer uma interação com alguém criticando de forma não construtiva. Sim. Porque quem critica de forma construtiva, eu estou totalmente aberto, exatamente o oposto. Não, eu acho que a Fórmula E poderia ser mais rápida. Eu também acho. Eu acho que não sei o que poderia ser diferente. Legal, também acho. A gente poderia correr mais em pista, menos em autódromo, mais em autódromo. Esse tipo de discussão eu acho totalmente válido. Agora, o cara que é hater só porque é hater, independente do que você fizer, o cara vai continuar sendo hater, independente do que você responder. E muita gente, na maioria dos argumentos, principalmente quando eu me coloco em mídia social e eu falo coisa relativamente... Polêmica, exato, polêmica. Eu falo o que eu penso, né? Eu não tenho filtro, inclusive já deixei de
ter patrocínio, já deixei de ganhar dinheiro porque eu me comprometo com o que eu acredito e eu falo isso, então gera uma polêmica e muita gente parte para o argumento pessoal. Então, sei lá, eu vou falar, esse copo aqui tá com 1/3 de água. Quem é você para falar desse copo se você nunca fez ponto na Fórmula 1? É o argumento que eu mais recebo. Juro por Deus. Tudo eu posso falar qualquer coisa. Você nunca pontou na Fórmula 1. Não, mas quem é você para falar de água no copo se você nunca fez ponto na Fórmula 1? Eu falo, a gente tá falando sobre o copo. Você pode até falar, não, eu não acredito que tem 1/3, tem 1/4, ou não tem água, ou sei lá, não é um copo, isso aqui é uma jarra. Não, é totalmente ad hominem, né? Vai tentar me desmoralizar no pessoal antes de tentar fazer um argumento contra aquilo que eu tô propondo. Independente do que é. E isso acontece muito, e aconteceu muito nesses últimos anos, e a Fórmula E ela gera essa polêmica. Eu espero, o que eu gostaria é que essa nova geração, a gente conseguisse englobar os fãs que querem e daqui a pouco vão ser os carros mais rápidos do mundo. Então, independente se é combustão, não é combustão, se é nuclear, se é hidrogênio, a gente quer saber qual é o jeito de fazer um carro de corrida o mais rápido possível. E a gente vai correr esses carros os carros mais rápidos da melhor forma possível. E, se der tudo certo, da forma mais barata possível. Porque um grande problema que a gente tem hoje é que o automobilismo é muito caro e está cada vez mais caro, não está o oposto. A Fórmula 3, a Fórmula 2, um budget de kart, está cada vez menos acessível. Então a gente espera com essa eletrificação, espera com a evolução da tecnologia, que a gente torne isso mais acessível para a galera em geral. E a gente vai precisar, a gente vai ter muito tempo livre com AI aí esperando, então a gente precisa de mais automobilismo e não menos. E você acha que com o aumento da velocidade de um Fórmula E, a tendência é que a categoria vá mais para os circuitos e não mais pista de rua? Essa é uma discussão importante. A gente deve estar tendo essa discussão agora sobre São Paulo. O Sambódromo, o Geração 4, né, a próxima corrida aqui no Brasil vai ser com a Geração 4, um carro de 600 kW que passa dos 320, 330 fácil. Um carro bem mais pesado. Eu acho que o Sambódromo ficou pequeno para ele. Não é muito ondulado, é estreito, aquela chicane da reta oposta, uma chicane que já é estreita, já é aquela que eu coloquei o Mortara, que eu bati com o Mortara lá. Já é estreita. Então, assim, já é complicado. Com um carro maior e mais pesado e mais potente, vai ficar pior ainda. Só que não dá para Interlagos ainda. Todo mundo me pergunta, mas por que vocês não vão para Interlagos? Dá para andar em Interlagos? Dá. O carro de geração 3 ou 4, dá para andar. Só que Interlagos é uma pista grande, é uma pista que daria poucas voltas. A bateria não aguentaria uma corrida de 50 minutos. A corrida teria 30. Só que não dá para a corrida ter 30. A corrida precisa ter 50 pelo regulamento. Sim. Então fica entre um e o outro. Tá num limbo ali, né? Tá num limbo. E várias pistas estão nesse limbo. Londres, por exemplo, não dá para fazer com 600 kW. E também não dá para ir para Brands Hatch. Talvez Brands Hatch Indy daria. Ou Donington. Mas não daria para ir para Silverstone. Não. Mas não dá para ficar em Londres, onde a gente corre. Então tem várias pistas que estão nesse limbo. O carro tá ficando muito rápido demais. Porque o carro da geração 3, ele pode ser equivalente peso-potência a mais ou menos um Fórmula 3. O carro da geração 4, ele fica entre um Fórmula 1 e um Fórmula 2. Então é 10 segundos mais rápido o carro. Então é um passo, é um pulo muito grande. É um carro que tem controle de tração o tempo todo, 4x4. Eu andei com o carro, testei em janeiro, é um monstro. E daí ficou meio nesse limbo. Então vai ter eu acho que vai ter várias pistas que vão ter que ser adaptadas. No momento, eu tô olhando aqui pro calendário, já tá uma coisa meio a meio, né? México, versão reduzida. Miami é a mesma pista. México eu tô pressionando pra gente fazer a pista inteira. México dá pra fazer a pista inteira. Não é um circuito muito longo. Não é um circuito muito longo, mas lá não é nem por causa disso, é porque a gente tem 20% menos de arrasto aerodinâmico. Por causa da altitude. E isso muda muito pro elétrico. Imagina que se a gente tivesse 0 de arrasto aerodinâmico, se a gente corresse no vácuo, que é impossível, mas teoricamente, a corrida daria pra ter 5 horas de corrida. Porque 90% da energia gasta do carro é em arrasto aerodinâmico. Interessante. Então, assim, lá no México daria para fazer a pista inteira, mas o pessoal não quer. Mas é um carro é uma pista que o carro passaria dos 330, tranquilo,
porque tem menos arrasto e a potência lá não muda, né? A combustão muda, o elétrico não. E daria para fazer a pista inteira. E lá a corrida acho que daria para fazer uns 40, 45 minutos com pit boost. Interessante, ó. E aí você tem Miami, é uma versão reduzida da Fórmula 1, Jeddah, versão reduzida, Harama, que entrou esse ano, Mônaco, que já é a pista inteira, já não é mais aquela dos primeiros anos, e Xangai também numa versão reduzida. Então, realmente tá um misto aí, já tem uma quantidade boa de pistas. Fica bem claro que superou, vou usar a palavra, o desastre que foi aquela vez em Valência. Ah, aquela primeira lá, né? Que era a estreia. Não foi a primeira, foi uma corrida, porque aquele não foi o problema, não foi Valência. O problema daquela corrida é porque a corrida era por tempo e não era por volta. Não é porque a pista era grande, a gente se adapta com a pista grande. Inclusive correu com pista correu em Portland. Sim. Portland era muito mais energeticamente pior, ou você gasta mais energia por volta do que Valência. O problema daquela corrida é que foi por tempo e o líder, que é o cara que determina se a corrida, imagina que você tá acabando o tempo. Se você cruza a linha de chegada com 1 segundo para acabar, você precisa dar mais uma volta. Vai dar mais 2, né? E dá mais uma. Se você cruza a partir do momento que acabou a corrida, é só mais uma. E o da Costa errou, porque ele também estava em primeiro e ele perdeu a corrida. Ele cruzou a linha de chegada com 1 segundo de diferença, então todo mundo ficou surpreso, porque ele, né, aplicou um harakiri nele mesmo ali. E daí todo mundo ficou sem energia. Corre devagar, meu filho. Geralmente as mães falam isso, né? E devia ter ganhado a corrida, mas acabou nem terminando, eu acho. Muita gente, inclusive. Não, a minha última volta foi 4 minutos. Eu terminei em 7º. Nossa. Jesus. Foi caótica. Foi 2020. 2021, acho. Foi, ainda tava na pandemia. Foi o final da pandemia. 21. Agora, a última vez que você veio aqui, Lucas, você estava falando do seu carro. Você estava programado e depois, semanas depois ou meses depois, foi até anunciado que a Lola estava abraçando o seu projeto. Como é que está a situação? E há algum andamento para alguma categoria utilizá-lo? Como é que vai ser? Então, excelente pergunta, porque a gente volta para esse link do aerodinâmica. Então, o que a gente precisa fazer na Fórmula E para fazer o carro mais rápido e para as corridas durarem mais? Não é aumentar a bateria. Se você aumenta a bateria, o carro fica mais pesado. Mais pesado, o carro precisa de mais potência. Mais potência gasta mais bateria. Sim. Daí você precisa de mais bateria. Deixa o carro mais pesado, você precisa de mais potência. Não resolve o problema. O que resolve o problema, se você tem 90% do gasto da energia em aerodinâmica, o que você tem que reduzir é a aerodinâmica. Você tem que melhorar. Então, depois, olhando algumas simulações e trabalhando um pouquinho ali no túnel de vento, eu cheguei à conclusão que o melhor jeito de você gerar downforce ou gerar performance, downforce é performance, né? Sem gerar arrasto aerodinâmico, é com sistemas de ventilador, com sistemas de sucção, igual a Brabham fez lá no passado, que ganhou aquela corrida de Fórmula 1 e acabou sendo banido porque era inseguro, porque de segurança. Entraram com um argumento para irregularidade. Isso, mas esse tipo de downforce, que é qual você gera uma pressão estática baixa embaixo do carro, ele é 5 vezes mais eficiente que uma asa. O que significa isso? Para você gerar 100 kg de downforce, a asa precisa ser de um tamanho e precisa gerar um determinado drag, porque toda hora que você gera downforce numa asa, você gera também arrasto. Por isso que existe o DRS lá. Esse arrasto consome energia. A quantidade de energia que essa asa consome com o arrasto aerodinâmico, ela é 5 vezes maior do que gerar 100 quilos com um ventilador sugando o carro para o chão. Então, por mais que o ventilador é movido por um motor elétrico, ele é muito, muito mais eficiente que uma asa. Então, se a gente quiser um carro que tenha performance e ao mesmo tempo tenha duração de autonomia, tenha range, precisa fazer esse sistema, que é o mesmo sistema daquele carro McMurtry que fez que eles ligaram o carro de ponta cabeça, não sei se vocês chegaram a ver. É um carro que você liga, virou de ponta cabeça. Então, é mais ou menos aquele sistema. É um sistema que você gera... Basicamente, você gera downforce tirando o ar debaixo do carro. E eu achei achei partes que existem para fazer esse tipo de trabalho.
vi quanto gasta de energia, quanto consome de eletricidade, quanto pesa. E fiz um carro com aerodinâmica, com um arrasto de 1/3, mais ou menos, do que do Fórmula E atual. Só que com muito mais downforce. Principalmente downforce estático. Porque quando você liga esse ventilador, você gera downforce a 0 km por hora. Uhum. E quando você gera downforce a 0 km por hora, você consegue fazer curvas em altos Gs. Porque hoje em dia, para você fazer uma curva de 3, 4, 5 G, você precisa só ser curva de alta. O Fórmula 1 não gera muito força G em curva de baixa velocidade, só em curva de alta. Mas com esse sistema você consegue gerar força G também em curva de baixa. Então você ganha muito tempo em curva de baixa e curva de alta e não tem arrasto. Colocando todas essas tecnologias juntas, eu consegui criar esse carro. Botei no túnel de vento algumas vezes. Isso é um projeto meu. Eu gastei uma grana para fazer esse carro, porque túnel de vento custa caro. Não é o túnel de vento, né? É o CFD, é o túnel de vento de computador, né? E botei lá, consegui os números. Primeiro eu desenhei o carro no CAD, né? Eu e um engenheiro que trabalhou em Fórmula 1 e tal. O cara, eu falava com ele, a gente desenhou o carro junto no CAD. Daí botamos o carro no túnel de vento. Daí volta, redesenha, vai e volta. Daí conseguimos os números, botamos esses números no simulador. E o carro foi até 8 segundos mais rápido que um Fórmula 1 em Mônaco. Caramba. Bastante. E com pouco de downforce, ou com downforce que não é superior ao que o Fórmula E gera atualmente, consegue andar de igual para igual com o Fórmula 1. E consegue ter uma corrida tão longa ou mais longa do que a gente tem hoje na Fórmula E. Então você tem um carro com excelente performance e com autonomia grande também. E eu peguei esse programa, peguei esse carro. Inclusive quem quiser ver, chama dgr.racing, o site, tá lá todas as tecnologias que eu desenvolvi, tá tudo aberto. Inclusive eu abri toda a tecnologia e tudo que eu fiz de design no carro para realmente receber críticas e falar, tem alguma coisa errada aí, isso aqui tá fora do parâmetro ali e tal. Não, eu recebi só mensagem positiva, inclusive de engenheiros de Fórmula 1, inclusive de engenheiros da indústria aeroespacial no LinkedIn, falando, cara, eu vi seu carro, achei muito legal, quando é que você vai construir, como é que vai fazer, quais os próximos passos, posso ajudar? Várias mensagens, foi muito legal. Então o carro está disponível para quem quiser ver. E eu peguei esse projeto e levei pro pessoal da Fórmula E. Falei, galera, a gente precisa, não é para copiar esse carro, mas vamos tentar fazer alguma coisa com isso para evoluir o carro. E agora a gente está nessas conversas, como que a gente pode usar essas ideias para fazer a Fórmula E evoluir e ficar mais rápida que um Fórmula 1 em Mônaco. E, enfim, tem vários detalhes interessantes, né? Porque quando você... uma das coisas que gera bastante arrasto é o pneu ser aberto. Mais ou menos 40% do arrasto de um Fórmula 1 é o pneu. O pneu gera uma turbulência muito grande ali. Então você cobriu o pneu, já diminuiu o arrasto um monte. A asa móvel, que é o que eles estão fazendo na Fórmula 1 agora, mas a asa móvel de verdade, a asa móvel que mexe o carro inteiro. Esse sistema de sucção. Outra coisa que melhora muito a eficiência do carro é você ter o controle de amortecedor. Então você consegue controlar o carro para ele ficar perto do chão o tempo todo, igual a Williams tinha na década de 90, que ficou proibido. Mas hoje em dia é mais barato e mais seguro do que os atuais. É mais barato porque você só precisa ter um amortecedor que você controla eletronicamente. E basicamente esse carro então é um carro inteiro feito para ser controlado por software. E aproveitar essa onda de AI para otimizar o carro também. Enfim, e daí a gente pegar essas ideias e transformar a Fórmula E num carro mais rápido que o de Fórmula 1. E eu estou trabalhando bastante nos bastidores para conseguir fazer isso. E eu só fiz isso porque tudo que eu falava, quando eu falava sobre alguma dessas tecnologias, o pessoal falava, mas isso aí não é... a hora que você... Isso aí não tem dado para comprovar, isso aí não funciona. Sim. Então eu tive que desenhar o carro com os parâmetros reais, simular o carro, tirar esses dados para conseguir mostrar e falar, galera, não, tá aqui. Eu simulei, dá pra gente fazer isso. Vamos fazer? Então eu acho que agora deu uma... E gera uma visão interessante. Imagina que legal você falar, daqui 5 anos, o Fórmula E vai ser mais rápido que o Fórmula 1 atual. Tecnicamente é viável hoje, mas imagina que a gente tem um programa para fazer, não, o protótipo vai ser mais rápido hoje, mas o carro de corrida vai ser mais rápido daqui 5 anos. Pô, atrai montador, atrai patrocínio, é uma nova era.
Eu até chamei de singularidade do motorsport, quando o carro mais rápido do mundo será um elétrico. Né? A gente tem um carro a combustão mais rápido do mundo desde quando a combustão passou o cavalo. Né? Então, assim, agora seria um elétrico mais rápido do mundo. Então, a gente está num ponto muito interessante e eu estou tentando acelerar isso o máximo possível. Não para denegrir a Fórmula 1, não para transformar a Fórmula 1 em algo abaixo da Fórmula E, mas justamente porque o meu produto é a Fórmula E, eu quero que acelere o máximo possível. E se a Fórmula E sobreviver e a Fórmula E ganhar volume, ganhar mercado, vão ter mais pilotos ganhando mais dinheiro, vão ter mais equipes, mais engenheiros, mais pessoal. Vai ter uma indústria, a indústria do motorsport não é uma pizza fixa, né? Se a gente conseguir aumentar isso aí, expandir, da mesma forma que a Fórmula 1 fez com o Drive to Survive, que abriu o mercado americano, essa é a ideia. E esse projeto foi justamente por causa disso. Maravilha. Eu não sei qual é o autor da frase, Guilherme Longo e Lucas, que fala assim, você não vai perder o emprego para inteligência artificial. Você pode perder o emprego para alguém que entenda de inteligência artificial, o que é diferente. Lucas, eu quero agradecer de novo mais uma aula aqui. Né? O Gui falou da aula, mas a aula toda aqui, muita gente que está aprendendo. E mais uma vez agora, nesse segundo semestre aí, que a gente sabe que você vai estar um pouquinho mais no Brasil, mais uma vez, já vamos te passar aqui o código da entrada, as portas estão abertas. Eu agradeço muito, foi muito bom o papo, vocês estão de parabéns pelo canal, pelo programa. Valeu. E vamos, segundo semestre, né, a Fórmula E acaba em 15, 16 de agosto, 17 de agosto, e daí só começa, acho que vai começar um pouco mais tarde, talvez vai começar só em dezembro. Então assim, a gente tem um bom tempo aí pra gente fazer de repente uma série sobre tecnologia, alguma coisa a gente vai discutir. Legal. E tá com o contrato renovado, vai estar aqui na Fórmula E no início? Não está renovado ainda, estou em discussão. Vamos ver. Olha só, misterioso ele. É isso Mas aí. que com certeza tá com vontade de andar com esse Gen 4 aí na pista. Se o Gen 4 estiver bom, sim. Olha só. Mas isso aí é uma deixa para as próximas edições em que ele estará aqui conosco. Muito obrigado ao Guilherme Longo, muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Na próxima semana teremos mais uma nova edição do podcast motorsport.com. Acompanhe o motorsport.com nas redes sociais, também se inscreva aqui no canal, também ative as notificações para mais aulas como essa que você acabou de ver e ouvir. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.